A taça de cristal atravessou o ar da sala de jantar e explodiu contra a parede, a poucos centímetros do rosto de Helena. Os estilhaços voaram em todas as direções. Uma gota de vinho tinto escorreu pela parede branca como uma lágrima de sangue. Um dos estilhaços cortou a face esquerda de Helena, um corte pequeno, mas suficiente para fazer um fio fino de sangue escorrer. Helena não se mexeu. Não podia. Na mão direita, a bandeja de prata ainda tremia ligeiramente, mas ela apertou-a com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sua empregada imunda! Gritou Vanessa Bragança, o rosto vermelho de fúria, os diamantes do colar tremendo no pescoço. Olha o que você fez com o meu vestido. Helena, de apenas 23 anos, ficou paralisada, com a bandeja de prata ainda nas mãos. O vinho tinha salpicado, sim, mas numa quantidade mínima, no canto do vestido Versace de Vanessa. Um borrão tão pequeno que quase não se via. Mas aquilo, para a matriarca da família Bragança, era motivo suficiente para um escândalo. E, diga-se a verdade, bastava qualquer coisa. Na semana anterior, Vanessa tinha tirado um prato de porcelana contra a parede, porque o frango estava, segundo ela, 2 graus abaixo da temperatura ideal. 2 semanas antes, tinha obrigado Helena a limpar o chão do corredor, todo o corredor, 10 metros, de joelhos, porque encontrara uma partícula de pó perto da escada. Senhora, eu peço perdão, foi sem querer, balbuciou Helena, os olhos marejados, mas a coluna erecta, porque apesar de tudo, ela ainda tinha orgulho. Sem querer, Vanessa levantou-se da mesa, derrubando a cadeira. Os 12 convidados, todos da alta sociedade de Lisboa, olhavam em silêncio, alguns com nojo, outros com um sorriso escondido. Sabe quanto custa este vestido, sua miserável? 40.000 euros. Mais do que você vai ganhar em 5 anos. Mãe, por favor, tentou intervir Rafael, o filho mais novo da família, o único dos Bragança que sempre tinha tratado Helena com alguma bondade. Foi só uma gota, cala a boca, Rafael, gritou Vanessa sem sequer olhar para ele. Esta aqui, apontou para Helena com o dedo trêmulo de ódio, tem de aprender o lugar dela. Ajoelha-te! Helena olhou para ela, sem acreditar no que ouvia. Senhora! Eu disse, ajoelha-te! Aqui na minha frente, na frente de todos os meus convidados, e pede desculpa como uma empregada tem que pedir. Senão eu chamo a polícia agora e digo que tu roubaste. O silêncio na sala tornou-se insuportável. Os convidados olhavam. Alguns sorriam. O patriarca Fernando Bragança apenas mexia o vinho na taça, indiferente, como quem assiste a um espetáculo entediante. Camila, a filha do meio, empresária de 28 anos, ria baixinho para o namorado, como se aquilo fosse uma piada de luxo. Helena sentiu o mundo girar. Havia 3 anos que trabalhava naquela mansão em Cascais. 3 anos que aguentava os gritos, as humilhações, os salários atrasados, os olhares de desprezo. Trabalhava 14 horas por dia. Recebia 700 euros por mês. Dormia num quarto de serviço sem janela, onde mal cabia uma cama. E agora, tinha de se ajoelhar diante daquela mulher por causa de uma gota de vinho. Mas Helena precisava daquele emprego. A avó dela, a única família que tinha, estava no hospital, e os medicamentos custavam 300 euros por mês. Se perdesse o emprego, a avó morria. Era simples assim. Era uma equação cruel, mas era a equação. E Helena tinha aprendido em 3 anos que a vida das pessoas pobres é feita de equações cruéis. Aguentar humilhações ou deixar morrer quem se ama. Trabalhar até ao limite do corpo ou não pagar a renda do quarto. Engolir insultos ou passar fome. Nunca havia boas escolhas. Só havia escolhas menos más. E Helena sempre escolhia a menos má. E havia mais. Havia coisas que ninguém na mansão sabia. Helena, à noite, depois das 14 horas de trabalho, ainda estudava. Tinha acabado o ensino secundário com nota máxima 3 anos antes e sonhava, um dia, com uma universidade. Um dia, quando conseguisse juntar dinheiro. Um dia. Tinha comprado, num alfarrabista do Chiado, livros de economia usados, amarelecidos, e lia-os à luz de uma pequena lanterna,
debaixo do lençol, para que ninguém visse. Guardava os livros debaixo do colchão, porque, se Vanessa os encontrasse, deitava-os ao lixo para não encher a cabeça da empregada com ideias acima do lugar dela. Helena sabia, porque uma vez tinha acontecido. Vanessa tinha encontrado uma cópia do Capital de Marx que Helena estava a ler por curiosidade e tinha rasgado aos gritos na frente de toda a criadagem, como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Então, Helena ajoelhou-se. Devagar, os joelhos tocaram o mármore frio, os olhos fixos no chão. Uma lágrima caiu, uma só. Ela não deixou cair mais nenhuma. Peço perdão, Dona Vanessa, disse a voz firme apesar de tudo. Vanessa sorriu, triunfante. Os convidados voltaram a conversar, como se nada tivesse acontecido. Rafael baixou a cabeça, incapaz de olhar para Helena. Fernando bebeu o vinho. E foi naquele exato momento, enquanto Helena estava ajoelhada no chão da sala de jantar da família Bragança, que, do outro lado de Lisboa, numa mansão ainda maior, ainda mais luxuosa, uma senhora idosa de 82 anos, chamada Dona Beatriz Valverde, chorava em silêncio diante de uma fotografia antiga. na fotografia, uma criança de 2 anos, de olhos verdes exatamente iguais aos de Helena, sorria para a câmara. No canto inferior da fotografia, uma data, outubro de 2001. O último ano em que a menina Helena fora fotografada na mansão Valverde, antes do acidente que mataria os pais dela e a faria desaparecer. Há 23 anos, Dona Beatriz gastava, todos os meses, uma fortuna com detetives particulares. Tinha contratado, ao longo dos anos, dezenas de investigadores. Alguns eram charlatães, que roubavam o dinheiro da velhinha rica e não entregavam nada. Outros eram sérios, mas não conseguiam encontrar rastro. A mulher que tinha levado a bebê Helena, Dona Júlia Marx, mãe de Pedro, o pai biológico, tinha fugido para o Alentejo, mudado de nome, recusado contato com qualquer pessoa da família Valverde. E numa terra pequena do Alentejo, tinha criado Helena como podia, com uma pensão minúscula de viúva de pescador e os biscates que fazia costurar para os vizinhos. Dona Beatriz nunca desistira. Nem mesmo depois da morte do marido, há 15 anos. Nem mesmo depois de 5 acidentes vasculares que a tinham deixado mais fraca. Nem mesmo quando os médicos lhe tinham dito 2 anos antes que ela teria, na melhor das hipóteses, mais 4 ou 5 anos de vida. Preciso de viver até a encontrar, dizia Beatriz a toda a gente. Se morrer antes, Deus há de ter misericórdia e dar-me mais tempo. Mas eu preciso de a encontrar. E naquela noite, a mesma noite da humilhação, Dona Beatriz Valverde, a matriarca mais poderosa e mais rica de Portugal, dona de um dos maiores impérios farmacêuticos da Europa, tinha finalmente recebido a notícia pela qual esperava há 23 anos. Tinham encontrado a neta perdida. Helena acordou às 5 da manhã. Como sempre. No quarto pequeno ao fundo da mansão, onde o cheiro de umidade era tão forte que às vezes ela acordava com dor de cabeça. Vestiu o uniforme, preto com avental branco, como Vanessa exigia, prendeu os cabelos castanhos num coque apertado e desceu para a cozinha. Tinha dormido 3 horas. Depois do jantar humilhante, ficará até as 2 da manhã a lavar a louça dos 12 convidados, a limpar a sala, a passar o pano na parede onde a taça se espatifara. Dona Henriqueta, a cozinheira, uma senhora de 60 anos que era a única pessoa boa da casa, tinha tentado ajudar. Mas Vanessa tinha gritado, a Helena faz tudo sozinha. Ela que aprenda a não estragar vestidos de 40.000 euros. Agora na cozinha, Dona Henriqueta já estava a fazer café. Helena, filha, como é que estás? Helena sorriu cansada. Estou bem, Dona Henriqueta. Obrigada. Aquilo de ontem foi uma abominação. Uma abominação. Se eu fosse mais nova, tinha lhe dado uma chapada a Dona Vanessa, juro. Helena riu pela primeira vez em muitas horas. Não valia a pena. Eu preciso do emprego. A tua avó? Pior. O médico disse que os pulmões não estão a reagir aos medicamentos. Precisa de um tratamento novo. 4.000 euros por mês. Dona Henriqueta benzeu-se. Meu Deus do céu. E tu? Eu não tenho. Vou ter de pedir à Dona Vanessa um adiantamento.
Mas Helena hesitou. Depois de ontem, acho que ela vai rir-se na minha cara. Vai, sim. As duas mulheres ficaram em silêncio. Helena começou a preparar o pequeno almoço para a família, sumos naturais espremidos na hora, pão fresco da padaria. Fruta cortada como figuras geométricas, porque Vanessa exigia, ovos escalfados de uma maneira específica, porque Camila era exigente. Às 7h30, a família desceu para a sala de pequeno almoço. Vanessa, de chambre de seda. Fernando, de bata. Camila, já vestida para o trabalho, a falar ao telemóvel num inglês apressado. Rafael, o mais novo, desceu por último, o cabelo despenteado, os olhos procurando Helena. Quando a viu, sorriu timidamente. Helena desviou o olhar. Rafael era o único que sempre fora gentil com ela. Tinha 25 anos, estudava medicina. Era bonito, educado, diferente. Mas era um Bragança. E Helena tinha aprendido em 3 anos que os Bragança nunca mudavam, por mais bem que parecessem. Numa das raras conversas que os dois tinham tido, 6 meses antes, Rafael tinha lhe dito, encostado ao balcão da cozinha, enquanto ela lavava a louça: Helena, desculpa a minha mãe. Ela é assim com toda a gente. Não é pessoal. Helena tinha lhe respondido, sem sequer levantar os olhos da louça: Rafael. Quando uma pessoa é desprezada 14 horas por dia, todos os dias, durante 3 anos. A palavra pessoal perde o significado. Rafael tinha ficado em silêncio, sem saber o que responder. Tinha saído da cozinha, cabeça baixa. Desde essa noite Helena tinha deixado de acreditar nele. Afinal, se ele via e não fazia nada, era tão cúmplice quanto os outros. Helena! Gritou Vanessa, olhando para o prato. Este sumo está quente. Eu pedi gelado. Desculpe, senhora. Vou buscar outro. E leva este pão também. Está duro. Sim, senhora. Helena foi buscar um sumo novo. Estava a servir quando, ao longe, ouviu-se o toque da campainha. Campainha forte, longa e impaciente. Quem pode ser a esta hora? Resmungou Fernando. É a Dona Rosa, com certeza, a cobrar a cota do clube, disse Camila. Mas não era a Dona Rosa. Um mordomo, o velho senhor Alberto, apareceu à porta da sala, o rosto pálido. Senhora Vanessa, há uma senhora na porta que pede para falar consigo. Que senhora? É a dona Beatriz Valverde. A taça de café caiu das mãos de Vanessa e estilhaçou-se no chão. Fernando ficou branco. Camila desligou o telemóvel. E Rafael olhou para a mãe com genuína incompreensão. Beatriz Valverde? Murmurou Vanessa. A Beatriz Valverde, aqui? Sim, senhora. Helena, que estava ao lado da mesa, não percebeu o que se passava. Mas sentiu, instintivamente, que algo muito grande estava prestes a acontecer. Acompanha à sala de visitas. Gritou Vanessa, levantando-se num salto. E tu, Helena, vai buscar o serviço de chá de prata, o bom, o de Sèvres. Rápido! Rápido! Helena correu. Nunca tinha visto Vanessa com medo. Mas naquele momento era isso que ela via nos olhos da patroa, medo puro. Quem era aquela dona Beatriz Valverde, afinal? Helena entrou na sala de visitas com a bandeja de prata, o coração a bater forte. E, quando viu a mulher sentada no sofá, parou por um instante. A senhora tinha 80 anos, pelo menos. Cabelos brancos, cortados curtos, impecáveis. Um conjunto de calças de tecido escuro e uma blusa de seda cor de marfim. Pérolas no pescoço, pérolas reais, dessas que custam um apartamento. Mas, mais do que isso, os olhos. 2 olhos verdes, agudos como os de um falcão. Olhos que, ao verem Helena, paralisaram. A chávena tremeu na mão da senhora. Dona Beatriz levou a mão ao peito. Tentou controlar-se. Mas quando Helena se aproximou para servir o chá, Dona Beatriz viu, debaixo do avental da empregada, uma coisa que quase a fez desmaiar. Uma medalha pequena, de ouro, com a forma de uma folha de oliveira. Pendurada numa corrente fina, no pescoço de Helena. Dona Beatriz reconheceu a medalha imediatamente. Não havia como não reconhecer. Ela própria tinha mandado fazer aquela medalha, 25 anos antes, numa ourivesaria do Porto,
para dar à filha Isabela no dia do casamento. Era uma peça única, desenhada por um ourives que já tinha falecido há 10 anos. Não existia outra igual no mundo. E Isabela, quando fugira de casa, tinha levado a medalha. Beatriz lembrava-se de ter ficado furiosa na altura, levou até a medalha que lhe dei, mas, agora, olhando para aquele pingente no pescoço de uma jovem empregada, Beatriz percebia que a medalha tinha sido a única coisa que Isabela lhe tinha deixado. Um rastro, uma pista. Um último laço escondido durante 23 anos, à espera de que um dia Beatriz o encontrasse. Helena nunca tirava aquela medalha. Nem para dormir, nem para o banho. Era a única coisa que tinha da mãe. A mãe biológica, que Helena nunca tinha conhecido. A avó, a verdadeira avó, ou a que Helena acreditava ser, dissera-lhe muitos anos antes que aquela medalha era da mãe dela e que nunca deveria perdê-la. Dona Beatriz olhou para Vanessa, que tinha acabado de entrar na sala, nervosa como nunca. Dona Vanessa, é um prazer inesperado. A que devo esta honra? Vanessa tentou sorrir. Tentou. Falhou. Dona Beatriz pousou a chávena com uma lentidão teatral. Olhou para Helena, que tinha ficado parada, com a bandeja ainda nas mãos. Depois, olhou para Vanessa. Depois, para Helena outra vez. Esta jovem, disse Dona Beatriz, a voz firme, apesar dos 80 anos, trabalha para si? Sim, senhora, respondeu Vanessa, sem perceber a direção da conversa. É a minha empregada. A Helena. Está conosco há 3 anos. É pouco qualificada, mas faz o trabalho. Helena, sem saber bem por que, sentiu um calafrio. Havia algo naquela mulher idosa que a fazia pensar em alguém que nunca tinha conhecido, mas de quem sempre tinha sentido falta. Helena, disse Dona Beatriz, a voz agora mais suave. Que nome lindo! Pode chegar aqui, por favor? Helena olhou para Vanessa, pedindo permissão. Vanessa acenou, confusa. Helena aproximou-se. Dona Beatriz estendeu a mão. Posso ver a tua medalha, filha? Helena hesitou, mas algo dentro dela disse para confiar naquela senhora. Tirou a medalha do pescoço e colocou-a na mão dela. Dona Beatriz virou a medalha devagar. Nas costas, havia uma inscrição pequena, quase ilegível, gravada em letra fina, Isabela, 1998, v. E foi naquele momento que Dona Beatriz Valverde, a mulher mais rica e mais temida de Portugal, começou a chorar em silêncio. Vanessa ficou completamente confusa. Dona Beatriz, passa-se alguma coisa? Dona Beatriz não respondeu logo. Olhou para Helena. Olhou para a medalha. Olhou para os olhos verdes de Helena, os mesmos olhos da sua filha, Isabela. Os mesmos olhos que ela via no espelho todas as manhãs, há 80 anos. Filha, disse Dona Beatriz a Helena, ignorando Vanessa por completo. Quem te deu esta medalha? Helena engoliu em seco. A minha avó, a senhora que me criou, disse-me que era da minha mãe, que a minha mãe tinha me deixado quando eu era bebé, antes de morrer. A tua mãe, como se chamava? Não sei, senhora. A minha avó nunca me disse. Disse que era uma história complicada. Que eu não precisava de saber. Dona Beatriz respirou fundo. E a tua avó, onde está? Está no hospital, senhora. Muito doente. Dona Beatriz olhou para Helena durante um longo momento. Depois, levantou-se. Pegou na bengala de madreperola. E virou-se para Vanessa. Dona Vanessa. Esta jovem vem comigo. Agora. Vanessa quase engasgou. Como? Mas ela é a minha empregada. Corrigiu Dona Beatriz. A partir deste momento Helena não trabalha mais nesta casa. Venha, filha. Traz as tuas coisas. Helena olhou para Dona Beatriz, completamente perdida. Senhora, eu não compreendo. Eu explico tudo no carro, Helena. Confie em mim. Por favor. Havia algo nos olhos daquela senhora que Helena não conseguia explicar, mas por alguma razão, Helena confiou. Pela primeira vez, em 3 anos, confiou em alguém daquela classe social. Vanessa, entretanto, estava a recuperar da surpresa. E a raiva começava a tomar conta dela.
Dona Beatriz, com todo respeito, a Helena tem um contrato comigo. Não pode simplesmente sair. Dona Vanessa interrompeu Beatriz com uma calma glacial. Sabe quantas empresas farmacêuticas da minha família fornecem medicamentos às clínicas do seu marido? Fernando, que tinha entrado na sala silenciosamente e estava a ouvir, empalideceu. Sei, Dona Beatriz. E sabe quantas dessas empresas posso mandar parar de fornecer amanhã de manhã, com uma única chamada? Silêncio. Vanessa abriu a boca. Fechou. Abriu outra vez. Oh, ótimo, gaguejou. Se a Helena quiser ir, então que vá. Dona Beatriz sorriu. Um sorriso que não era de alegria, era de satisfação controlada. Helena, filha, vai buscar as tuas coisas. Não te demores. Helena subiu as escadas a correr. O coração batia tão forte que ela mal conseguia pensar. No quarto pequeno, juntou tudo o que tinha, uma mala pequena, quase vazia. Algumas roupas velhas. Uma fotografia da avó. Um livro antigo. E pronto. Era tudo que ela possuía no mundo. Quando desceu, Dona Beatriz estava à porta. O motorista de fato preto esperava ao lado de um Rolls-Royce prateado. Vanessa estava parada no corredor, pálida de humilhação. Fernando bebia um copo de uísque, apesar de serem 8 da manhã. Camila tinha desaparecido. Rafael estava no topo da escada, a olhar para Helena com uma expressão que ela nunca esqueceria, uma mistura de desespero, arrependimento, e algo mais, algo que talvez fosse amor. Helena, disse Rafael, descendo os degraus. Adeus, Rafael, disse Helena, sem conseguir olhar para ele. E saiu pela porta principal, a porta por onde em 3 anos, nunca tinha tido permissão para entrar ou sair, a porta dos patrões. O motorista abriu a porta do Rolls-Royce. Dona Beatriz entrou primeiro, Helena entrou depois. E o carro partiu, deixando para trás a família Bragança, petrificada na porta da sua mansão. Dentro do carro, Helena não conseguia parar de tremer. Dona Beatriz estendeu-lhe um lenço de seda. Enxuga as lágrimas, filha. Senhora, eu não compreendo. Por que eu estou aqui? Dona Beatriz respirou fundo. Pegou na mão de Helena. A mão dela era seca, quente, mas firme. Uma mão de alguém que tinha comandado um império durante 50 anos. Helena. Vou contar-te uma história. Uma história que eu guardo há 23 anos. Por favor, escuta até ao fim antes de fazer perguntas. Helena acenou. Há 23 anos, eu tinha uma filha. A minha única filha. Chamava-se Isabela. Era linda, inteligente e teimosa como uma mula. Tinha 22 anos, estudava arte em Lisboa. E apaixonou-se. Dona Beatriz respirou fundo. Era difícil, até hoje, contar aquela história. O rapaz chamava-se Pedro. Era pobre. Muito pobre. Filho de pescadores do norte. Tinha vindo para Lisboa para estudar medicina com uma bolsa do Estado. Mas para minha família ele era um nada. Eu, Helena, e disto eu me arrependo todos os dias, eu proibi o namoro. Disse a minha filha que, se ela continuasse com aquele rapaz, eu a deserdava. Helena ouvia em silêncio, o coração apertado. Eu fui cruel, filha. Fui arrogante. Achava que sabia o que era melhor para minha filha, quando na verdade só sabia o que era melhor para minha vaidade. Tinha medo do que as outras senhoras da alta sociedade diriam. A Beatriz Valverde, cuja filha se casou com um filho de pescador. Eu queria poupar-me a humilhação. E, para isso, humilhei-a a ela. Uma noite, discutimos tão alto que todos os empregados ouviram. Eu disse a Isabela, a voz de Beatriz falhou, eu disse-lhe que, se ela se casasse com o Pedro, eu preferia que ela estivesse morta. Que seria mais fácil chorar uma filha morta do que uma filha reduzida àquela classe. Foram as minhas palavras exatas. E 2 dias depois ela fugiu. Dona Beatriz chorava agora em silêncio, com a cabeça baixa. Nunca mais a vi, filha. Nunca. Mandei-lhe mensagens, procurei-a, tentei pedir desculpa. Mas ela nunca quis voltar, orgulhosa como eu era. Casou com o Pedro em segredo, como já te disse. E, 9 meses depois, nasceu uma bebé. Uma menina. Chamaram-lhe
Helena. Como a bisavó materna, minha mãe. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Mas continuou Dona Beatriz, a voz agora mais trêmula. 2 anos depois de nasceres, houve um acidente. Um carro embateu no deles, numa estrada em Sintra. Os teus pais morreram na hora. Tu estavas na cadeira de bebê, no banco de trás. Sobreviveste, apenas com alguns arranhões. Helena apertou a mão de Dona Beatriz. Eu soube do acidente 2 dias depois. Corri para o hospital. Mas quando cheguei, tu já tinhas sido entregue a uma mulher. Disseram-me que era tua avó paterna, a mãe do Pedro. Disseram-me que ela já te tinha levado. Eu fui atrás dela. Procurei-a durante meses. Mas quando a encontrei, ela recusou-se a falar comigo. Disse-me, a senhora rejeitou meu filho. A senhora destruiu a família da minha nora. Nunca em vida esta criança vai saber que é a sua neta. Dona Beatriz começou a chorar. E ela desapareceu, Helena. Contigo. Mudou de nome, mudou de cidade, nunca mais a encontrei. Eu contratei detetives, advogados, investigadores. Gastei milhões. Mas ela sempre foi mais rápida. Ou porque tinha amigos a protegê-la, ou porque Deus a castigou por ser tão orgulhosa. Eu não sei. Durante 23 anos, procurei-te. Nunca parei. Mas nunca te encontrei. Helena estava a chorar. Até ontem, continuou Dona Beatriz, enxugando os olhos. Ontem, à tarde, o meu investigador principal ligou-me. Disse que tinha encontrado uma pista. Uma jovem, com o nome de Helena, que tinha sido criada por uma tal Dona Júlia Marques, no Alentejo. Uma Dona Júlia que, por coincidência, era o nome da mãe do Pedro, o pai biológico da minha neta. Helena sentiu o mundo girar. Dona Júlia. Sim, era o nome da avó que a criará. A avó que agora estava no hospital. O investigador disse-me, continuou Beatriz, que essa tal Helena trabalhava como empregada numa mansão em Cascais, na mansão dos Bragança. Eu não dormi esta noite, Helena. Não dormi. Vim para aqui ao amanhecer, sem saber ainda se eras tu ou não. Mas, quando te vi, filha, quando vi os teus olhos, quando vi a medalha da Isabela no teu pescoço. Dona Beatriz parou. Não conseguia mais falar. Helena olhou para a medalha. A medalha de folha de oliveira. Isabela 1998 V. Isabela. A mãe dela. O V era de Valverde. Eu sou, murmurou Helena. Eu sou a neta da senhora? Dona Beatriz acenou, incapaz de falar. Helena abraçou-a, com toda a força. E as duas mulheres, a bilionária de 80 anos e a empregada de 23, choraram durante todo o caminho até a mansão Valverde. 23 anos de separação. 23 anos de procura. Tinham acabado, ali, no banco de trás daquele Rolls-Royce. O carro entrou por um portão dourado, maior do que a entrada de qualquer hotel que Helena já tinha visto. Um caminho de gravilha branca serpenteava por entre cedros centenários, até uma mansão do século XIX, de pedra clara, com 3 andares, uma torre central, e jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Helena ficou sem palavras. Bem-vinda à casa, filha, disse Dona Beatriz, apertando-lhe a mão. O motorista abriu a porta. 3 criadas estavam à entrada em fila, vestidas com uniformes discretos. O mordomo, alto e elegante, deu um passo à frente. Senhor Raul, disse Dona Beatriz, está a Helena. A minha neta. Por favor, trate-a com o respeito que lhe é devido. A partir de hoje é a herdeira legítima desta casa e de tudo mais. O mordomo inclinou-se profundamente. Senhorita Helena, é uma honra. Helena ficou petrificada. Herdeira? A história estava a acontecer tão depressa que ela mal conseguia processar. Dona Beatriz, começou ela. Não me chames de Dona Beatriz, filha. Chama-me avó. Por favor. Há 23 anos que espero por este dia. Helena sorriu, através das lágrimas. Avó. A palavra saiu tímida. Mas saiu. E, no rosto de Dona Beatriz, floresceu um sorriso que aquela mulher não tinha dado há 23 anos. Entraram na mansão.
Helena caminhou por salões de mármore, salas com quadros de mestres europeus, corredores com tapeçarias antigas. Dona Beatriz explicou-lhe tudo calmamente, como se estivesse a mostrar a uma criança a casa da sua infância. Este é o retrato da tua bisavó, minha mãe. Esta era a sala de música, onde a tua mãe Isabela aprendeu piano. Este é o jardim de rosas que o teu avô, o meu marido, mandou plantar para mim, quando eu fiz 50 anos. Já não está vivo, infelizmente. Morreu há 15 anos. Nunca te conheceu, mas esperou por ti, filha. Até o último minuto esperou. Helena ouvia emocionada. Depois, Dona Beatriz levou a um quarto no primeiro andar. Um quarto grande, luminoso, com uma cama de dossel, janelas que davam para o mar, e paredes pintadas de um azul suave. Este era o quarto da tua mãe, disse Beatriz. Mantive tudo como ela deixou. Sempre soube, no fundo, que um dia tu virias dormir aqui. Helena entrou, tocou no edredão de linho, olhou para a secretária, onde ainda havia livros antigos, livros de arte, de poesia, de filosofia. Livros que tinham sido da sua mãe, e Helena chorou. Chorou por todos os anos perdidos. Chorou pela avó Júlia, que por amor, a tinha escondido. Chorou pela mãe que nunca conhecera. Chorou pelo pai que era apenas uma fotografia. Chorou pelas humilhações dos últimos 3 anos. Chorou por tudo, de uma só vez. Dona Beatriz abraçou-a. Vais ter tempo, filha. Para chorar, para perguntar, para recuperar tudo o que perdeste. Eu estou aqui. Agora, estou aqui. Quando Helena finalmente recuperou, Beatriz pegou-lhe na mão. Filha, tenho uma pergunta importante. Sim, avó. Tu disseste que a tua avó Júlia está no hospital. Sim, muito doente. Os pulmões. E os medicamentos custam caro. 4.000 euros por mês. Um tratamento novo. Era por isso que eu aguentava o trabalho na casa dos Bragança. Para pagar os medicamentos. Dona Beatriz sorriu com tristeza. Filha, eu sou dona do maior grupo farmacêutico de Portugal. A partir deste momento, a dona Júlia não paga mais nada. Nada. Vamos transferi-la para a melhor clínica privada do país. Vamos pôr à disposição dela os melhores médicos da Europa. Vai ter tudo o que precisa. Helena olhou para ela, incrédula. Mas a avó Júlia, ela mentiu-me a vida inteira. Escondeu-me da senhora filha. A dona Júlia criou-te, alimentou-te, educou-te. Amou-te como se fosse sangue do sangue dela. Ela é, para mim, uma mãe tão tua quanto a Isabela foi. Ela errou sim, mas também salvou-te. E, pelo resto da vida dela, não vai faltar nada. Nada. Isto é uma promessa minha. Helena abraçou Beatriz outra vez. Naquela mulher que há poucas horas era uma desconhecida, ela começava a ver, não uma patroa, não uma benfeitora, mas uma família. Uma família de verdade. A primeira que ela tinha. Uma semana passou. Helena foi transformada, não por dentro, porque ela continuava a mesma rapariga humilde e boa, mas por fora. Dona Beatriz contratou estilistas, professores, médicos. Helena fez cheque UPS. Aprendeu etiqueta. Começou a estudar história da arte, porque era o que a mãe dela estudará, e foi visitar a avó Júlia no hospital. Dona Júlia, quando viu Helena entrar no quarto particular da clínica mais cara de Lisboa, ficou pálida. Helena, minha filha, como é que? Helena sentou-se ao lado da cama. Pegou na mão da avó. Avó Júlia, a dona Beatriz encontrou-me. Sei de tudo. Dona Júlia começou a chorar. Helena, perdoa-me. Perdoa-me, filha. Eu fiz o que achei melhor. A dona Beatriz tinha magoado meu filho, tinha destruído a família da minha nora. Eu não queria que ela tirasse a única coisa que me restava, tu. Mas agora que estou velha, doente a morrer, eu sei que fiz mal. Eu devia ter te contado há muitos anos. Avó, respira. Calma. Não, deixa-me dizer, filha. Deixa-me dizer tudo agora, enquanto ainda tenho forças. Dona Júlia respirou com dificuldade. Quando teu pai, o Pedro, morreu naquele acidente, eu fiquei louca de dor. Louca. Perdi o juízo durante meses. Ia ao cemitério todos os dias, falava com o túmulo, dormia ali.
Uma tarde, um dos amigos dele, um advogado, disse-me: Dona Júlia, a senhora tem o direito de ficar com a neta. A sogra da Isabela é uma mulher rica e poderosa, mas a senhora é a avó paterna. Se a Dona Beatriz reclamar, eu ajudo-a a defender-se. Eu fiquei com medo, Helena. Medo de perder também a ti. Era tudo que me restava. Fugi. Escondi-me. Mudei o teu nome nos papéis, falsifiquei certidões. Fiz tudo o que era ilegal, só para te manter. E funcionou. Durante 23 anos funcionou. Helena apertou a mão da avó. Avó Júlia, tu criaste-me com amor. Dormiste com fome para eu comer. Costurava até às 3 da manhã para pagar os meus livros da escola. Cantavas-me canções do norte antes de eu dormir. Tu, avó, tu foste a minha mãe. És a minha mãe. Não tenho nada para perdoar. Dona Júlia abraçou-a, chorando como uma criança. Mas eu tirei-te uma vida de princesa, filha. Podias ter crescido em palácios. E cresceste num quarto que chovia no inverno. A avó, Helena sorriu pela primeira vez em muitos dias. Nenhum palácio vale mais do que a mulher que me embalou nos braços quando eu tive varicela aos 5 anos. Nenhum palácio. Tu deste-me tudo o que eu precisava. O resto é luxo. Luxo bonito, mas luxo. Dona Júlia chorou mais ainda. Nesse mesmo dia, Dona Beatriz veio ao hospital. E pela primeira vez em 23 anos, as duas avós de Helena, a matriarca bilionária e a simples viúva de pescador, olharam-se nos olhos. Houve um silêncio longo. Dona Beatriz aproximou-se da cama. Estendeu a mão. Dona Júlia. Durante 23 anos, eu odiei-a. Mas esta semana, olhando para Helena, percebi uma coisa. A senhora criou uma mulher maravilhosa. Apesar de tudo, apesar da pobreza, apesar dos sofrimentos, a senhora criou uma mulher de coração puro. E, por isso, eu nunca vou conseguir pagar-lhe. Nunca. Dona Júlia pegou na mão estendida. Chorou. Dona Beatriz. A senhora também criou uma filha maravilhosa. A Isabela. O meu filho Pedro amava-a mais do que a vida. Eu também errei. Muito. Perdoe-me. As duas mulheres, tão diferentes, tão inimigas durante tantos anos, abraçaram-se. E Helena, a ver a cena, soube naquele momento que tinha recuperado, não apenas uma avó, mas um pedaço inteiro da sua alma. 2 semanas depois, Helena tinha começado uma nova vida. De manhã, estudava com tutores particulares. À tarde, acompanhava Dona Beatriz ao escritório, para começar a aprender como se gerir um grupo empresarial. À noite, visitava a avó Júlia, que já estava a recuperar com os novos medicamentos. Um sábado, Dona Beatriz convidou-a para almoçar num restaurante famoso em Cascais, um dos mais exclusivos de Portugal. Reservas com 3 meses de antecedência. Preços absurdos. Helena vestiu-se com elegância, um vestido azul marinho, simples mas caro, e os brincos de esmeralda que tinham sido da mãe dela. Os cabelos castanhos soltos, os olhos verdes brilhando com uma confiança que, semanas antes, ela nem sabia que tinha. Chegaram ao restaurante. O maitre recebeu-as com vênias profundas. Dona Beatriz, é sempre um prazer. Senhorita Valverde, bem-vinda. Helena sorriu. Ainda não estava habituada a ser chamada de Valverde, mas estava a aprender. Foram levadas à mesa no melhor canto do restaurante com vista para o mar. Pediram o menu. A conversa fluía leve e feliz. E foi então, quando Helena levantou o olhar, que ela os viu. A uma mesa do outro lado da sala, Vanessa Bragança, Fernando Bragança, Camila Bragança e Rafael Bragança. Os 4, a almoçar. Vanessa estava com um vestido de seda branca, um colar novo, um ar de rainha ultrajada como sempre. Fernando bebia vinho. Camila mandava mensagens no telemóvel. Rafael olhava para fora pela janela, com uma expressão de tristeza que Helena não lhe tinha visto antes. Vanessa foi a primeira a notar as duas mulheres. E, quando percebeu quem era jovem ao lado de Dona Beatriz Valverde, a taça de champanhe caiu da mão dela. Meu Deus, murmurou Vanessa. Fernando olhou. Empalideceu. Camila olhou.
Abriu a boca, sem conseguir fechá-la. Rafael olhou. E quando viu Helena, os olhos dele encheram-se de lágrimas. Dona Beatriz, sem virar a cabeça, disse baixinho a Helena: Filha, vês aquilo? Sim, avó. O que é que queres fazer? Helena pensou por um momento. Havia muitas coisas que ela podia fazer. Podia ignorá-los. Podia ir à mesa deles e humilhá-los, como eles a tinham humilhado. Podia dizer ao maitre que os expulsasse. Podia chamar a polícia e inventar uma acusação. Mas Helena, apesar de tudo que tinha passado, continuava a ser Helena. A rapariga boa. A rapariga de coração puro. Avó, eu quero apenas que eles venham aqui, para dizer adeus, com dignidade. Não quero vingar-me. Só quero que eles saibam que eu não estou magoada. Que estou bem. Dona Beatriz olhou para ela com um orgulho imenso nos olhos. Filha, Tu és mesmo neta da tua mãe. Só uma Valverde teria esta classe. Dona Beatriz fez um gesto ao maitre. O maitre aproximou-se. Por favor, convide a família Bragança a vir à nossa mesa. Diga-lhes que a dona Beatriz Valverde gostaria de os cumprimentar. O maitre foi. Os Bragança ouviram. Hesitaram. Mas recusar um convite de Beatriz Valverde era impensável. Teria repercussões sociais durante uma década. Levantaram-se. Caminharam. Chegaram à mesa. Vanessa tentava sorrir. Fernando estava petrificado. Camila olhava para o chão. Rafael olhava para Helena, sem conseguir desviar o olhar. Dona Beatriz, senhorita Helena, que surpresa, balbuciou Vanessa. Dona Beatriz olhou para ela por cima dos óculos. Dona Vanessa. Há 3 semanas, esta menina, que hoje está sentada ao meu lado como minha neta legítima e única herdeira, foi obrigada por si a ajoelhar-se no chão da sua sala de jantar, por causa de uma gota de vinho. Lembra-se? Vanessa ficou vermelha, branca, vermelha outra vez. Dona Beatriz, eu não sabia. Não sabia o que, Dona Vanessa? Não sabia que ela era minha neta? Ou não sabia que os seres humanos não se ajoelham por uma gota de vinho, mesmo quando são empregados? Silêncio. Pergunto outra vez, continuou Beatriz. Sabia que os seres humanos não se ajoelham? Sabia, dona Beatriz, murmurou Vanessa, o rosto a arder. Ótimo. Então aprendeu. Pode voltar para sua mesa. Mas Helena, antes que os Bragança se afastassem, fez um gesto. Espere. Posso dizer uma coisa? Dona Beatriz acenou. Helena olhou para os 4. Vanessa, Fernando, Camila, Rafael. E calmamente disse: Eu trabalhei na vossa casa durante 3 anos. Vocês nunca me chamaram pelo nome. Eu era a empregada, a criada, aquela. Vocês nunca me perguntaram de onde eu era, se eu tinha família, se eu comia bem. Eu era invisível. Eu era, para vocês, menos do que um objeto. Rafael baixou a cabeça. Hoje, continuou Helena, eu descobri quem sou. E quero que saibam, eu não vos odeio, mas também não vos perdoo ainda. Talvez um dia. Talvez não. Mas quero que saibam que se um dia, qualquer pessoa vier trabalhar para a vossa casa, pensem antes de a humilhar. Pensem que essa pessoa pode ser, um dia, a neta de alguém que vai olhar para vocês como vocês estão a ser olhados agora. Pensem na dignidade dos outros. Pensem. Só isso. Vanessa começou a chorar. Fernando olhava para o chão. Camila estava completamente humilhada. E Rafael? Rafael olhou para Helena com uma admiração que nenhum dos Bragança tinha nunca sentido por outra pessoa. Agora podem voltar para a vossa mesa, disse Dona Beatriz. Os 3 mais velhos voltaram, mas Rafael ficou. Senhorita Helena, disse ele baixinho, posso falar consigo um momento? 1 minuto só, depois vou-me embora. Helena olhou para Dona Beatriz. Dona Beatriz acenou, curiosa. Helena e Rafael afastaram-se um pouco para uma varanda lateral do restaurante. Helena, começou Rafael, os olhos marejados. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Eu vi tudo o que aconteceu naquela noite. Eu sei como a minha mãe te tratou durante 3 anos. E eu tenho vergonha. Tenho muita vergonha. Não da minha mãe. De mim. Porque eu vi. E eu não fiz nada.
Eu tinha medo dela. Tinha medo de ser deserdado. E por isso deixei que te humilhassem. Eu sou cúmplice, Helena. Sou tão culpado quanto eles. Helena ouviu em silêncio. Eu sei que não vais conseguir perdoar-me, continuou Rafael. E eu não peço para perdoares. Só queria dizer que, desde aquela noite, não consigo dormir. Não consigo comer. Cada vez que olho para minha mãe, sinto nojo. Não dela. De mim. De quem eu fui, ao permitir. Ele respirou fundo. A partir de hoje, Helena, eu saio da casa dos meus pais. Vou viver sozinho. Não aceito mais o dinheiro deles. Vou acabar medicina com os meus próprios esforços. E quando me formar, vou trabalhar em hospitais públicos, a servir os que mais precisam. Não para me redimir diante de ti. Eu sei que não é possível, mas para me redimir diante de mim próprio. Para não ser o tipo de homem que eu fui. Helena olhou para ele. Naquele rapaz, viu, pela primeira vez, algo genuíno. Algo verdadeiro. Não a arrogância dos Bragança. Algo diferente. Rafael, disse ela, eu não sei se um dia te vou perdoar. Mas aceito o teu pedido de desculpas. E desejo-te sorte na tua nova vida. Rafael acenou com lágrimas nos olhos. Obrigado, Helena. Só isso me basta. Ele virou-se. Mas, antes de sair, parou. Uma última coisa. Eu sempre te achei extraordinária, Helena. Desde o primeiro dia. Não é hoje, por causa do nome Valverde. Foi sempre. Eu queria que soubesses isso. Adeus, Helena. E saiu. Sem olhar para trás, Helena ficou na varanda por uns instantes. Ouviu o som do mar, ao longe. Sentiu o vento nos cabelos. Pensou em como, poucas semanas antes, estava ajoelhada no chão de uma sala, com um corte na face, a pedir desculpa por uma gota de vinho. E agora estava naquela varanda com um vestido caro, a ouvir um rapaz pedir-lhe perdão como se ela fosse, como ela era, uma rainha. Não sabia o que sentia. Raiva não. Pena também não. Talvez, esperança. A esperança de que nem tudo naquela família era perdido. Nem toda a humanidade se corrompera. Nem todas as pessoas ricas eram como Vanessa Bragança. E acima de tudo, a esperança de que um dia, ela própria, Helena Valverde, pudesse olhar para o mundo sem o peso daquele passado de humilhações. Voltou para a mesa da avó. Dona Beatriz sorriu. E então, filha? E então, avó, respondeu Helena. Acho que aprendi uma coisa hoje. Qual? Que o perdão nem sempre é para outra pessoa. Às vezes, é para nós mesmos. Para não levarmos o rancor para dentro de casa. Dona Beatriz olhou-a com orgulho absoluto. Tu és a neta perfeita, Helena. A tua mãe estaria orgulhosa. Os meses passaram. Dona Júlia recuperou a saúde e foi viver para uma casa de campo, paga por Dona Beatriz, com enfermeiras particulares e um jardim imenso. As duas avós tornaram-se, de forma improvável, amigas. Almoçavam juntas todas as quintas-feiras. Ficavam a rir como duas meninas contando histórias de Helena quando era pequena, ou de Isabela e Pedro quando eram jovens apaixonados. Helena estudou, primeiro, um curso intensivo de preparação. Depois, entrou na universidade, em gestão de empresas e em história da arte, como a mãe. Era uma aluna brilhante. Não porque era neta de Beatriz Valverde. Mas porque durante 23 anos, tinha aprendido a valorizar cada oportunidade, cada pedaço de conhecimento. Os professores começaram nos primeiros meses a tratá-la com distância. A neta da Valverde, murmuravam uns para os outros, com uma mistura de inveja e de respeito. Mas, em poucas semanas, perceberam algo estranho. Aquela jovem não faltava a uma única aula. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Tomava apontamentos à mão em cadernos gastos, como se estivesse com fome de conhecimento. Fazia perguntas que por vezes deixavam os próprios professores desconfortáveis, perguntas que mostravam uma inteligência afiada, trabalhada durante anos de silêncio nos corredores da Casa Bragança.
E no fim do primeiro semestre, Helena obteve a classificação mais alta da turma em todas as disciplinas, sem exceção. Deixou de ser a neta da Valverde e passou a ser simplesmente a Helena, o que para ela era a maior vitória. À noite, em vez de ir a festas com os outros estudantes, Helena ficava em casa, a jantar com a avó Beatriz. Ouvia histórias antigas, de como Beatriz tinha construído o grupo farmacêutico nos anos 70, numa altura em que as mulheres não eram levadas a sério nos negócios. De como tinha enfrentado os banqueiros machistas, os ministros corruptos, os concorrentes desleais. Helena ouvia tudo e aprendia, porque sabia que um dia seria a sua vez. Dona Beatriz, com os seus 82 anos, começou a preparar Helena para, um dia, assumir o Grupo Valverde. Mas fazia-o com calma, com amor, sem pressa. Tens toda a vida pela frente, filha. Eu estou aqui para te guiar enquanto Deus me permitir. Quanto aos Bragança, o destino deles foi curioso. Vanessa, depois daquele encontro no restaurante, ficou conhecida na alta sociedade de Lisboa, como a mulher que humilhou a neta de Beatriz Valverde. Foi banida de praticamente todos os eventos sociais importantes. Os convites rarearam. As amigas deixaram de lhe ligar. Fernando perdeu metade dos contratos das clínicas, não porque Beatriz tivesse feito alguma coisa, mas porque a reputação da família tinha ficado em ruínas. Camila, a empresária, teve que fechar o negócio que tinha, porque ninguém queria associar-se à família Bragança. Em menos de 2 anos os Bragança tinham perdido quase tudo, tiveram de vender a mansão em Cascais. Tiveram de mudar-se para um apartamento pequeno, em Oeiras. Vanessa, que fora rainha da alta sociedade durante 30 anos, acabou os seus dias a viver do que Fernando ganhava como consultor médico. Nada de colares. Nada de vestidos Versace. Nada de festas. O golpe mais duro, porém, veio de fora. Um jornalista de um tabloide português, que tinha ouvido a história do jantar humilhante de boca em boca, decidiu publicar um artigo longo, com um título provocador: A empregada que se tornou herdeira, como a família Bragança humilhou a neta de Beatriz Valverde. O artigo foi partilhado milhares de vezes nas redes sociais. Vanessa tornou-se um meme. Vídeos satíricos apareceram online, com atrizes a imitar o grito dela, sua empregada imunda, em tom de paródia. Fernando, que sempre se orgulhara do seu nome, não conseguia mais sair à rua sem ouvir cochichos. Camila, na tentativa de recuperar alguma dignidade, tentou dar entrevistas para contar o seu lado. Foi um desastre. Ninguém a ouvia. Ninguém queria. A família Bragança tinha se tornado o exemplo vivo, em Portugal, daquilo que acontece quando a arrogância vira reputação pública. Helena nunca se vingou deles. Nem precisou. O próprio orgulho deles, a própria reputação que eles tinham construído sobre a humilhação dos outros, foi o que os destruiu. Dona Beatriz, sábia, dizia sempre a Helena: filha, não tens que fazer nada aos maus. O próprio mal que eles fizeram volta para eles. É uma lei que eu vi acontecer centenas de vezes na vida. Tu só tens que te concentrar em ser boa. O resto, o universo trata. Rafael, por sua vez, cumpriu a palavra. Acabou medicina. Recusou-se a ir trabalhar para qualquer clínica particular do pai. Foi para um hospital público em Trás-os-Montes, numa região pobre, onde havia falta de médicos. Trabalhou lá durante 5 anos, praticamente de graça, a atender camponeses, idosos, crianças sem meios. Ganhou uma reputação entre as pessoas simples daquela região como o Doutor Santo. Fazia plantões de 24 horas. Dormia num quarto alugado de uma senhora octogenária por 100 euros por mês. Comia na cantina do hospital, sopa, pão e um fruto, todos os dias. Aprendeu a falar com os velhos lavradores em dialeto local, aprendeu os nomes de todas as crianças das 3 aldeias vizinhas, aprendeu a rezar um Padre Nosso em voz baixa com as famílias dos que morriam. Rafael, em poucos anos, tornou-se, naquela região perdida, algo entre médico, padre e filho. A mãe de alguém que ele tinha salvado dizia, quando via Rafael passar na estrada: ali vai o anjo que Deus nos mandou.
Um dia, 4 anos depois daquele encontro no restaurante, Helena estava a fazer uma visita a um programa de saúde rural que a Fundação Valverde, que ela própria tinha criado, patrocinava em Trás-os-Montes. E num desses hospitais encontrou Rafael. Os dois olharam-se. Ela, uma mulher de 27 anos, dona de um império. Ele, o médico rural magro com a barba por fazer, mas com os mesmos olhos bondosos. Helena, murmurou ele. Rafael. Não falaram mais nada. Aquele dia não. Mas Helena regressou, uma semana depois. Sozinha. Sem a avó. Sem a comitiva. Só ela. E naquele dia Rafael e Helena caminharam por uma das aldeias pobres onde ele trabalhava. Helena viu com os próprios olhos o homem em que Rafael se tinha tornado. Humilde. Dedicado. Um homem que tinha escolhido, por livre vontade, a vida que Helena, antes, tinha vivido por imposição. No fim do dia, quando estavam a caminhar por uma estrada de terra, sob o pôr do sol, Helena parou. Rafael. Sim? Lembras-te daquilo que me disseste no restaurante? Que me achavas extraordinária desde sempre. Lembro, Helena. Todos os dias. Eu também me lembrei todos os dias. No início fiquei zangada, depois confusa. E depois de anos comecei a perceber que aquilo que disseste era o primeiro momento na minha vida em que alguém daquele mundo me via como ser humano. Não como empregada, como pessoa. Rafael acenou em silêncio. E depois viu o que tu fizeste com a tua vida. Como cresceste. Como te tornaste um homem de verdade. E percebi uma coisa. Qual? Que as pessoas podem mudar, Rafael. Que o passado não tem que ser o futuro. E que no fim só vale aquilo que fazemos com o amor que ainda temos por dar. Rafael olhou para ela. E pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se esperar. Esperar por algo que durante muito tempo achará impossível. Helena. O que estás a dizer? Helena sorriu. Um sorriso que parecia o sol aparecer depois de anos de inverno. Estou a dizer que acho que quero dar-nos uma oportunidade. Não como era dantes. Não entre patroa e empregada. Mas como somos agora. Duas pessoas iguais que aprenderam cada uma à sua maneira a ser humanas. Rafael pegou-lhe nas mãos. Helena, isto é um sonho? Não, isto é a vida. E ali no meio de uma estrada de terra, no alto de Trás-os-Montes, com o sol a pintar o céu de vermelho, os dois abraçaram-se. Sem pressa. Sem o peso do passado. Como se, finalmente, o universo tivesse alinhado tudo aquilo que tinha estado, durante tantos anos, desalinhado. 2 anos depois, Helena e Rafael casaram-se. A cerimônia foi simples. Apenas as famílias próximas e alguns amigos. Dona Beatriz, com 84 anos, levou a neta ao altar, de pé, firme, com a bengala. Dona Júlia, a avó paterna, chorou durante toda a missa. As duas avós que durante 23 anos tinham sido inimigas, agora sentavam-se lado a lado como irmãs. Vanessa e Fernando Bragança também foram convidados. Helena tinha insistido. Avó, não é por eles. É por mim. Eu quero casar-me sem ódio no coração. Dona Beatriz concordou, embora a contragosto. Os Bragança, envergonhados, chegaram de cabeça baixa. Vanessa, que durante anos tinha sido a rainha da arrogância, agora era apenas uma mulher velha, cansada, a pagar pelo que fizera. Helena cumprimentou-os com um sorriso educado. Obrigada por terem vindo. Vanessa começou a chorar. Helena, perdoa-me. Por favor. Eu passo os meus dias a pensar no que fiz. Não consigo viver em paz. Helena olhou para ela. Durante muitos anos, tinha imaginado aquele momento. Tinha imaginado dizer palavras duras. Tinha imaginado saborear a humilhação da antiga patroa. Mas, quando o momento chegou, Helena descobriu que já não sentia nada. Nem raiva nem prazer, só cansaço. E com cansaço ela disse, Dona Vanessa, eu perdoo-a, não porque a senhora merece. Mas porque eu já não quero carregar mais isto. Viva o resto dos seus dias com a sua consciência. Essa é a maior punição. Eu, hoje, estou a casar-me com um homem que eu amo. Estou feliz. E isso é o suficiente.
Vanessa caiu ao chão, a chorar. Fernando levantou-a. Saíram, em silêncio. E Helena continuou o casamento, leve como uma pena. 2 anos depois, Helena teve uma filha. Chamou-lhe Beatriz, em homenagem à avó. Dona Beatriz Valverde segurou a bisneta nos braços, naquele hospital privado, e chorou mais do que tinha chorado em toda a sua vida. Isabela, vês, filha? Murmurou ela, olhando para o céu. A tua filha trouxe a Helena de volta, e a Helena trouxe-te uma neta. O ciclo fechou-se, minha querida. O ciclo fechou-se. Dona Beatriz viveu mais 3 anos. Morreu em paz, aos 87 anos, na sua mansão, com Helena a segurar-lhe a mão. As suas últimas palavras foram: filha. Tu fizeste-me a mulher mais feliz do mundo. Eu procurei-te durante 23 anos. E quando te encontrei, tu tornaste os meus últimos anos os mais belos de toda a minha vida. Obrigada, Helena. Obrigada por existires. Cuida do grupo. Cuida do Rafael. Cuida da pequena Beatriz. E, acima de tudo, cuida de ti. Porque tu és o sol que ilumina esta família. Helena chorou. E, quando Dona Beatriz fechou os olhos pela última vez, Helena segurou a mão da avó durante mais 1 hora, em silêncio. Não queria soltá-la. Sentia que, se a soltasse, perderia de novo aquilo que tanto tinha procurado. Mas, no fim, soltou. Porque a avó tinha lhe ensinado, acima de tudo, a viver. E a vida continuava. 10 anos depois daquele jantar humilhante na casa dos Bragança, Helena Valverde, agora com 33 anos, sentou-se no escritório da mansão Valverde, olhando pela janela. Lá fora no jardim, a pequena Beatriz, de 3 anos, brincava com o pai Rafael, a correr atrás de uma borboleta. Helena era, agora, a presidente do Grupo Valverde. Tinha expandido o grupo farmacêutico para 15 países. Tinha criado fundações. Tinha financiado hospitais rurais em toda a Península Ibérica. O nome Valverde era, hoje, sinônimo de excelência, mas também de bondade. Helena tinha transformado a herança da avó numa força para o bem. No escritório dela havia 3 fotografias na secretária. Uma, Isabela e Pedro, os pais biológicos dela, num dia de praia em 1998, antes do acidente. Jovens, sorridentes, apaixonados. Outra, Dona Júlia, a avó Júlia, que tinha morrido 6 anos antes, já em paz, depois de 8 anos de tratamentos pagos pela Valverde. E a terceira, Dona Beatriz Valverde, a avó materna, de pé, orgulhosa, segurando uma Helena recém-descoberta, numa fotografia do dia em que se tinham reencontrado. 3 mulheres, 3 avós de certa forma, porque Isabela também tinha sido mãe, e todas à sua maneira tinham construído Helena. A secretária bateu à porta. Dona Helena tem uma visita. Quem? Não quer dizer o nome. É uma senhora, já de idade. Insiste em falar consigo. Helena franziu a testa. Mande entrar. A porta abriu-se. E Helena, quando viu que entrava, sentiu o mundo parar por um instante. Era Vanessa Bragança, 10 anos mais velha. Os cabelos brancos, o rosto enrugado, a mesma mulher que, 10 anos antes, a fizera ajoelhar-se no chão da sua sala de jantar. Vanessa entrou, humilde, com uma mala pequena na mão. Parou diante da secretária, sem coragem de levantar os olhos. Dona Helena, obrigada por me receber. Sei que não tinha obrigação. Sente-se, Dona Vanessa. Vanessa sentou-se. Eu venho aqui com um pedido muito humilde. Muito, muito humilde. E, se a senhora disser que não, eu compreendo. Diga, Dona Vanessa. Vanessa respirou fundo. O meu marido, o Fernando, morreu há 3 meses. De um infarte. Deixou-me dívidas. Muitas dívidas. A Camila também não anda bem, teve um divórcio complicado, e agora está sem dinheiro. Eu fiquei sem casa, Dona Helena. Estou a viver na casa de uma prima em Setúbal, uma prima que mal me aguenta. Helena ouviu em silêncio. Eu sei que não tenho direito, Dona Helena, eu sei, mas eu soube que a sua fundação tem um lar para senhoras idosas, em Sintra. Um lar bom. Com cuidados médicos. Eu queria pedir-lhe para me conseguir uma vaga. Qualquer vaga. A mais pequena, a mais humilde. Eu pago com o que tenho.
O que eu tenho é pouco, mas pago. Helena olhou para aquela mulher. Aquela mesma mulher que 10 anos antes a fizera ajoelhar-se. Aquela mesma mulher que atirava taças contra paredes. Aquela mesma mulher que tratava os seres humanos como objetos. E agora a pedir-lhe um lugar num lar de idosos. Helena levantou-se. Pegou um papel e escreveu uma coisa. Assinou. E estendeu o papel a Vanessa. Vanessa leu. E começou a chorar. Era uma ordem para que Vanessa fosse admitida no melhor lar de idosos da fundação, não o básico, mas o de luxo, reservado para doadoras históricas. E embaixo Helena tinha escrito: a estadia da senhora Vanessa Bragança pelo resto da vida dela é por conta da Fundação Valverde. Não cobrem nada. E tratem-na com dignidade. É uma ordem da presidência. Helena, murmurou Vanessa com a voz quebrada. Por quê? Helena olhou para ela. Sorriu, um sorriso tranquilo. Porque, dona Vanessa, eu aprendi uma coisa nestes 10 anos. Aprendi que o universo nos dá muitas oportunidades de escolher quem queremos ser. A senhora escolheu durante anos ser cruel. Eu podia, agora, escolher ser cruel também. Mas eu escolho, há 10 anos, ser outra coisa. Vanessa chorou, incontrolavelmente. E dona Vanessa, continuou Helena no lar, há uma pequena tarefa que as idosas podem fazer voluntariamente se quiserem. É ajudar na cantina, algumas horas por dia. Pôr a mesa. Servir o café. Limpar as bandejas. Nada pesado. As que fazem isto, recebem uma pequena bolsa de cortesia. Não é obrigatório. É por livre vontade. Se a senhora quiser, pode fazê-lo. É uma boa maneira de refletir sobre algumas coisas. Dizem-me que é muito terapêutico. Vanessa olhou para Helena. E, nos olhos da outrora humilhada, ela viu algo que a atingiu mais do que qualquer palavra. Não havia vingança. Não havia prazer. Havia apenas o justiça. Silenciosa, elegante e perfeita. Obrigada, Helena, murmurou Vanessa. Eu vou fazer essa tarefa. Todos os dias. Até o fim dos meus dias. Como forma de aprender finalmente aquilo que eu nunca aprendi em vida. E Vanessa saiu do escritório, com a cabeça baixa, mas com o coração, talvez pela primeira vez em 70 anos, aberto. Helena ficou na secretária. Olhou, pela janela, para o jardim. Rafael tinha agarrado a pequena Beatriz ao colo, e ambos olhavam para uma borboleta que tinha pousado na flor de uma magnólia. Helena sorriu. Olhou para as 3 fotografias na secretária. Viram? Murmurou mais para si própria do que para qualquer pessoa. Viram o que as vossas filhas, netas, bisnetas conseguiram? Não precisamos de fazer o que eles nos fizeram. Fizemos o contrário. E foi isso, no fim, que nos fez livres. Pensou em Isabela, a mãe que nunca conhecera. Imaginou-a, aos 22 anos, a fugir de casa numa noite chuvosa, a mala na mão, os olhos cheios de medo e de amor, para se encontrar com Pedro. Imaginou os 2 jovens a casar-se numa capela pequena, sem os pais, sem a família, apenas com 2 amigos como testemunhas. Imaginou o dia em que ela, Helena, nasceu, e o rosto de Isabela ao segurá-la pela primeira vez. Teria chorado? Teria rido? Teria olhado para a filha e pensado, esta é a minha pequena vingança contra a minha mãe, mas também é o meu maior amor. Helena nunca saberia. Mas, ao pensar nisso, apertou a medalha de folha de oliveira que ainda levava ao pescoço, todos os dias, e sussurrou, obrigada, mamã. Obrigada por me teres deixado esta medalha. Foi por ela que a avó me encontrou. Foste tu de alguma forma a fazer o milagre. Pensou na avó Júlia, morta há 6 anos, que tinha passado os últimos anos da vida em paz, a fazer tricô na varanda de uma casa de campo, entre roseiras que cheiravam a infância. A avó Júlia, cuja última frase antes de morrer tinha sido, filha, cuida da tua outra avó. Ela precisa de ti mais do que sabe admitir. Pensou em Dona Beatriz, morta há 4 anos, enterrada ao lado do marido no jazigo da família Valverde, com uma lápide simples. Procurou durante 23 anos. Encontrou. Viveu em paz. Helena escolhera essa inscrição. Ninguém na família tinha questionado.
Era verdade. Levantou-se. Foi até a janela. Abriu-a. O ar do jardim entrou, cheio do perfume das rosas que o bisavô, marido de Beatriz, tinha mandado plantar para ela há mais de 50 anos. Rafael, lá embaixo, viu-a à janela, e levantou a mão da pequena Beatriz para acenar. A menina acenou também, toda sorrisos. Helena acenou de volta. E naquele instante, debaixo do sol morno da tarde portuguesa, Helena Valverde, filha de Isabela e Pedro, neta de Beatriz e de Júlia, empregada humilhada que se tornará matriarca, sentiu, com todas as fibras do seu ser, aquilo que ela tinha procurado durante toda a vida, sem nunca saber que era aquilo que procurava: paz. a paz de quem, tendo sofrido tudo, tendo perdido tudo, tendo recuperado tudo, descobriu no fim que a maior vitória não é ter, é ser boa, ser justa, ser humana. E aquilo, nenhum Bragança, nenhum testamento, nenhuma taça de vinho contra a parede, nenhuma humilhação no chão, podia alguma vez tirar-lhe. Nunca. Nunca mais. Helena fechou a janela, suavemente. Pegou num livro da secretária, um livro velho, que tinha sido da sua mãe Isabela, com apontamentos à margem em letra miúda e apaixonada. Saiu do escritório. Desceu as escadas da mansão. Foi até ao jardim. Rafael esperava a pequena Beatriz no colo. Helena beijou o marido. Beijou a filha. E os três juntos começaram a caminhar pelos caminhos de gravilha branca, debaixo dos cedros centenários, enquanto o sol descia lento sobre o Oceano Atlântico. E naquele momento, aquela que um dia fora ajoelhada numa sala de jantar, a limpar vinho do chão, percebeu que a vida inteira, tem a estranha habilidade de, quando menos esperamos, devolver-nos aquilo que, até parecer impossível, nos foi tirado. Basta esperar. Basta manter a dignidade. Basta, quando chega a hora, escolher o perdão em vez do ódio, porque no fim é isso que nos faz humanos. E é isso, e só isso, o que nos faz livres. Uma história sobre humilhação, dignidade, família e redenção. Porque, às vezes, aquela pessoa que é tratada como nada, por alguma cruel injustiça do destino, acaba por ser precisamente a pessoa que um grande coração está, do outro lado do mundo, a procurar. E, quando esses dois caminhos se encontram, o universo inteiro se alinha. E a justiça, que nunca é vingança, acontece. Porque no fim, quem humilha os outros esquece-se de uma verdade simples: nunca sabemos realmente quem está à nossa frente. Aquela empregada pode ser uma princesa perdida. Aquele mendigo pode ser um sábio disfarçado. Aquele estranho na rua pode ser, um dia, a diferença entre a nossa ruína e a nossa salvação. Por isso, a única regra que conta é esta: trata cada ser humano como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque, para alguém, ele é. E porque no fim, todos nós somos. A história de Helena nos ensina que o caráter é a única joia que nunca perde o brilho. O mundo deu muitas voltas e a justiça silenciosa e elegante colocou cada um em seu lugar. No fim, o perdão de Helena foi a sua maior vitória, provando que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no coração. Eu sou Tiago Ferreira, e foi uma honra contar essa jornada para vocês. Se você se emocionou com a reviravolta de Helena e acredita que a bondade sempre vence, não vá embora sem deixar o seu gosto no vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sua companhia é o que nos motiva a trazer as histórias mais incríveis de superação e justiça. Qual lição você leva desse vídeo? Comente aqui embaixo, eu adoraria ler a sua opinião. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Adeus!